Bom dia, turma! Tudo jóia? E aí, prontos para mais uma aula? Então, simbora, meu povo! Hoje iremos utilizar o livro de História, tá legal? Tia Aline já até colocou aqui, ó, as páginas das quais iremos utilizar. Hoje iremos usar da página 59 até a página 65, tá legal? Bom, e aí abrindo aí, né, o nosso livrinho, nesta página da qual a Tia Aline acabou de falar, qual será o assunto de hoje? Hoje iremos falar sobre os povos africanos, tá? Povos esses que são muito importantes até hoje, né? Para a nossa cultura, né? Para o nosso Brasil, tá? Nós tivemos muitas influências desse povo aqui no nosso país, tá? Então, assim, em alguns momentos a Tia Aline vai ler, em outros eu vou dar uma pausa para poder estar comentando o assunto, tá legal? Bom, então vamos lá à leitura. Uma das ações mais vergonhosas da história da humanidade, ó, prestem bem atenção nessa frase, hein, pessoal? Uma das ações mais vergonhosas da história da humanidade foi o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas no século XV até aproximadamente o século XIX. Há registros de 29 mil travessias com cerca de 9 milhões de pessoas trazidas para o continente americano. Desses, quase 6 milhões tiveram destino o Brasil. Por isso, há um vínculo muito forte entre a história do Brasil e a história dos povos africanos. As pessoas trazidas do continente africano eram escravizadas. Eram muito diferentes entre si, pois vinham de diversos grupos étnicos. Cada povo tinha seus costumes, religião, língua, forma de organização social e política. Porém, ao chegarem ao Brasil, esses povos eram forçados a abandonar sua cultura, eram misturados para que não pudessem se comunicar em sua língua e até mesmo seus nomes eram trocados por nomes cristãos. Grande parte dos escravizados trazidos para o Brasil durante o período escravocrata teve composta de sudaneses e bantos. Então, olha só, quando a Tia Aline falou sobre gravar essa seguinte frase, ações mais vergonhosas da história da humanidade, por quê? Porque nesse período aconteceu o que no nosso Brasil? Aconteciam travessias, né? Escravos vinham lá da África, tá? Através de navios negreiros, tá? Que faziam um percurso pelo Oceano Atlântico e eram levados para onde? Eram trazidos, no caso, né? Para as Américas, né? América do Norte, Central e América do Sul, que é a nossa, no caso. Sendo que no Brasil chegava uma galera muito grande de escravos. Então, assim, eles eram capturados lá na África, em determinadas regiões, né? Porque a África é um continente bem extenso, ele tem diversos países, tá? E aí, assim, em algumas regiões aconteciam isso, tá? Os governantes daqueles locais, eles sequestravam, eles buscavam mesmo pessoas, né? E transformavam essas pessoas em escravos e guardavam essas pessoas para fazer a venda dessas pessoas. E aí ocorreram nessa época muito esse tráfico de escravos. Como é que eles iam para os outros? Como que eles saíam da África e iam para o continente americano? Eles iam através desses navios negreiros, tá? Os escravos, eles ficavam na parte de baixo, no fundo mesmo dos navios. E eles eram acorrentados, maltratados, muitos morriam de fome, entendeu? E assim, morriam das doenças, né, que se adquiriam ali mesmo, no fundo daqueles navios. Muitos nem chegavam aos países para trabalhar como escravos, porque já morriam no caminho, tá legal? Bom, e aí se vocês observarem aqui embaixo, nós temos aqui uma imagem. Olha o que diz o título do mapa. Principais rotas do tráfico de escravizados, séculos 16 e 19. Do 16 ao século 19. Então, vocês vão observar que aqui tem as Américas, né? América do Norte, América Central pelo meio e América do Sul. E o lado de cá, o que? A África, né? E assim, a rota, né? Porque aqui tem a legenda. Então, essa rotazinha aqui vermelha são as rotas dos povos bantus. E a rota dessa cor lilás seria a rota do tráfico dos povos sudaneses, né? Porque foram esses grupos de escravizados que foram trazidos para as Américas. Então, assim, se vocês observarem bem o mapa, vocês vão ver que para o Brasil
vinha, né, para a América do Sul, vinha uma quantidade muito grande de navios negreiros, tá? Então, assim, foi uma época, pessoal, muito, assim, triste, né, para esses povos. Bom, e aí virando aí, indo para outra página 60, no início, entre os séculos 16 e 17, foram trazidas principalmente pessoas dos povos bantus, que vinham da região onde atualmente é Angola, e também do Reino de Congo, na região onde hoje é Moçambique. Os bantus fazem parte de um grande grupo que inclui povos de culturas distintas. Apesar das diferenças, eles têm uma origem comum, falam línguas parecidas e têm crenças semelhantes. Os bantus praticam a agricultura e conheciam técnicas de metalurgia, produzindo objetos de ferro e de outros metais. Então, isso aqui foi do século XVI até o século XIX, né? Esse aqui foram os povos, o que? Bantus, dos bantus. Posteriormente, né, a esse século, ocorreu o que? Entre os séculos 17 e 19, foram trazidos para o Brasil muitos africanos da costa de Minas, região atual de Guiné e Gana. A maioria deles fazia parte do grupo dos sudaneses. Então, nessa época aqui, já começaram a chegar outros grupos, né? Primeiro foram os bantus, depois os sudaneses. Esse grupo também incluía povos distintos, como os Hauçais e os Urubais. Nas antigas cidades urubais, haviam tecelões, oleiros, marceneiros, ferreiros e outros artesãos e artistas. No campo, eram cultivados alimentos como mandioca, óleo de palma e inhame. E os urubais eram conhecidos por seus trabalhos com cobre e bronze, com os quais produziam estatuetas, ferramentas e outros objetos. Então, olha só. Então, quando essa galerinha, né, começou a ser retirada dos seus locais, das suas regiões, né, quando esses escravos começaram a ser pegos, né, em suas regiões, para serem levados para o tráfico, né, de escravo, para ser vendido, né, para outros países, essas cidades, né, de onde eles vieram, já existia uma cultura, já existia uma economia, né? As pessoas já trabalhavam. Isso tudo já existia nesses dois locais, tanto para os povos bantus como para os grupos dos sudaneses, tá? E aí, o que acontece aqui? Aqui embaixo nós temos o quê? Um mapa, tá? Da África, que é uma divisão política atual. Lembra do mapa da divisão política? Cada corzinha aqui representa, no caso do país, tá? E aí aqui mostra, né, os diversos lugares que existem na África, tá? África do Sul, Angola, né, Líbia, Egito, Marrocos. Então, esses são os diversos locais, né, que nós temos na África. Bom, e aí voltando aqui, né, seguindo, né, na página 61, vocês têm um texto muito legal que eu quero que vocês façam essa leitura, tá, em casa. A tia Aline não vai ler, tá? É um texto escrito pela pesquisadora e professora Mônica de Lima, tá? Ela fala um pouco sobre a história da África. Então, assim, leiam com bastante atenção, tá? Porque aqui conta um pouquinho de como, assim, esses escravos eram retirados dos seus locais bruscamente, né? Eles eram obrigados a sair. Eles eram pegos para serem o quê? Traficados, para serem vendidos, tá? Então, assim, eu quero que vocês façam a leitura dessa história aqui pra mim, tá? A tia Aline não vai ler, tá legal? Bom, e aí vem assim, reinos africanos. Antes da colonização da África pelos europeus, o continente estava dividido em diversos reinos e impérios. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer o quê? Que antes dos europeus ocuparem, né, esses lugares da África, esses locais aqui, eles eram divididos, uns em reinos e outros em império, tá? Vamos começar aí pelo Reino de Congo. O Reino do Congo foi fundado no século XIII por Weni e estendia-se pelo território que atualmente corresponde ao noroeste de Angola, Cabinda, a República do Congo, a parte ocidental da República Democrática do Congo e a parte central do Gabão, ou seja, do território ali que foi ocupado, né, do reino. O governo era centralizado pelo Manicongo, título do monarca, ou seja, existia uma pessoa do qual governava, cuidava daquele reino, tá? A capital do reino era Banza, Congo,
E apesar do poder centralizado, o reino era dividido em diversas províncias, cujos grupos eram, em sua maioria, da etnia banto. A religião era pautada na crença em um criador e em entidades da natureza, com rituais dirigidos por pessoas específicas e práticas de feitiçaria, pois tinham preocupação de forças do mal, que as forças do mal pudessem atuar contra a fertilidade da terra e das mulheres. As principais atividades econômicas desse reino de Congo eram as seguintes: a agricultura e o comércio. Tratava-se de um governo rico e próspero. Comercializava metais, principalmente cobre, tecidos, produtos de origem animal como peles e marfim, sal e escravos, que eram prisioneiros de guerra vendidos no norte da África ou usados como força de trabalho. Então aqui já existia também essa questão de que eles apreendiam, né? Eles pegavam pessoas e aprisionavam mesmo. Para quê? Para vender, para traficar. Isso dava muito dinheiro nessa época, tá? Então nesse reino aqui também acontecia muito disso, tá legal? Bom, e aí indo para a página 62, dando continuação ao reino de Congo, tá? Após o estabelecimento de relações comerciais com Portugal, a prática da captura e venda de pessoas se intensificou. Ou seja, como o reino de Congo estava se relacionando muito bem, né, com Portugal, o que aconteceu? Essa captura aumentou mais ainda de escravos, né, porque estava lucrando, os europeus estavam comprando muitos escravos, então eles começaram o quê? A pegar pessoas de outras regiões. E vamos ver no que vai dar isso aí, ó. Em 1491, o Mani-Congo converteu-se ao cristianismo para estreitar laços com a coroa portuguesa. E o reino de Congo passou por uma transformação também do ponto de vista religioso. Por quê? Como eles, né, como o reino de Congo, já tinha sua prática religiosa, né, eles acreditavam muito em forças da natureza, mas devido a esse bom relacionamento, né, que eles estavam tendo com esses europeus, com Portugal, eles converteram-se até mesmo para o cristianismo, que é um tipo de religião da coroa portuguesa, né? O tráfico enriqueceu a elite local, que para manter seus privilégios começou a estimular conflitos com outras regiões, a fim de capturar pessoas para vendê-las. Ou seja, começou-se a ir para outras regiões, né, a capturar pessoas para fazer o quê? Para fazer a venda delas. Isso por quê? Porque o tráfico estava dando tanto dinheiro, né, estava enriquecendo tanto, que eles resolveram pegar pessoas de outras religiões. E com isso, começou-se a criar o quê? Conflitos, né, atritos, problemas. Camponeses eram convocados para atuar nesses conflitos, o que gerou a diminuição da produção agrícola e aumento da fome. Nesse cenário, os conflitos internos e com Portugal tornaram-se o quê? Inevitáveis, e o reino de Congo acabou se desfazendo, ou seja, não deu certo, né? Começou-se a pegar pessoas de outras regiões, começou os conflitos, as guerras, e isso aí não foi dando muito certo. E aí, como é que se fala? Fugiu agora do pensamento aqui da tia Aline. O contato, né, de Portugal com esse reino passou a não prosperar mais tanto. Tanto é que o do Congo foi se desfazendo, tá? A produção artística desse período é conhecida pelas máscaras, mas também eram produzidos tecidos, cestarias e esculturas, utilizando como matéria-prima o marfim, o cobre e a madeira. Bom, como nesse trecho aqui cita a palavra máscara, qual era a finalidade dessas máscaras? Eles usavam mesmo uma máscara, tá? Existem diversos modelos de máscaras. Eles utilizavam cada modelo para determinados rituais do quais eles faziam, tá? O povo de Congo. Bom, e aí saindo um pouquinho do reino, né, de Congo, indo agora para o reino dos Yorubais. Há uma lenda muito difundida em torno da civilização Yorubá. Conta-se que a cidade de Ilé-Ifé é o berço da humanidade, que todos os povos e reinos descendentes do fundador da cidade sagrada, a Deus Rei Oduduá, e que após a fundação de Ilé-Ifé, o povo se
espalhou até fundar Oyo, capital política de Yorubá. Os Yorubás pertencem a um grupo étnico dos sudaneses. Não sei se vocês já perceberam, mas assim, são muitas palavrinhas diferentes, né? Estranhas, né? Palavrinhas africanas mesmo, tá? Oyo conseguiu se manter livre da presença europeia até o começo do século XIX, quando foi invadida e a população escravizada. Então, assim, até esse período aqui, esse reino, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu se manter distante, né? Longe da presença de quê? De invasores, né? De capturas de pessoas de outros lugares para se pegar pessoas para escravizar, tá? Então, assim, até o século XIX, eles conseguiram se manter livre disso tudo aí, que ocorria em outras regiões da África. Cada cidade iorubá estava relacionada a uma divindade e sua arquitetura refletia essa organização. As cidades eram urbanizadas e possuíam um trabalho sofisticado com metais e manufaturas. A economia girava em torno da agricultura e do comércio de produtos, como marfim de metais. Bom, então olha só, então mesmo antes da invasão, né, antes de se procurar pessoas, né, para se escravizar, a cidade ela já era organizada, ela já era urbanizada, né, já existia uma economia. No caso aqui dos reinos de Yorubá, diferente das outras, né? Que aqui não se falava de captura de pessoas, tá? Assim como a arquitetura, a arte iorubá está muito vinculada à religião, com a representação de divindades cujos feitos são transmitidos pela tradição oral. O povo iorubá realizava diversas migrações, por isso sua influência se estendeu por outras comunidades na África, como a civilização de Benin e centros de religião do Golfo da Guiné. Ou seja, são pessoas que saíam dali, né, e migravam, iam para outros locais. Atualmente, há cerca de 30 milhões de pessoas da etnia iorubá na África, em países como Benin, Gana, Togo, Serra Leoa e principalmente na Nigéria, onde formam o segundo maior grupo étnico do país. A língua iorubá é a terceira mais falada do continente. No entanto, os iorubás também podem ser encontrados fora da África, em países como Cuba e Brasil, em consequência do tráfico de pessoas escravizadas. Aqui não muito próximo, né? Mas aqui na Bahia, né? Na região Nordeste, certo? É um estado, né? Daqui da região Nordeste. Nesse estado da Bahia, existe uma concentração muito grande desses povos, tá? Na Bahia, aqui no Brasil, existe uma concentração muito grande dos iorubás, tá legal? Bom, e aí, continuando aí na página 64. A forte influência da cultura iorubá no Brasil explica-se por ter sido um dos últimos povos africanos a chegar pela presença de lideranças desse povo nesses grupos. Os iorubás se estabelecem principalmente na Bahia, foi o que a Tia Aline falou ainda agora, e influenciaram a cultura com a introdução do candomblé, religião iorubá e a preservação da língua. Ou seja, quando ele cita aqui no texto, né, essa palavra candomblé, pessoal, é um tipo de religião, tá? Trazida pelos escravos, na época do tráfico de escravos, tá? Para o nosso Brasil, tá legal? Está muito relacionado às forças da natureza, tá legal? É um tipo de religião também. Atualmente, a maioria dos iorubás é cristã, uma parcela da população é muçulmana e a religião tradicional responde pelo restante da população. Ou seja, de acordo com o contato, né, com o convívio aqui com os brasileiros, né, com as pessoas do local, não tem-se mais tanto somente dessa religião, né? Agora tem uns que são cristãos, né? Outros muçulmanos mesmo, e o restante aí é de acordo com a religião tradicional lá mesmo deles, né, que responde a essa população. Bom, e agora o Império do Mali. Na região onde existe atualmente um dos países mais pobres do mundo, o Mali, já existiu um grande império no passado, o Império de Mali, que durou do século XIII até o século XVI. O fundador do império, Sundiata Keita, começou a anexar territórios ricos em ouros e sal ao seu reino
e dessa forma prosperou a partir do comércio dessas matérias-primas. O imperador mais famoso, que foi Musa, que iniciou seu governo no começo do século XIV. Musa era muçulmano e fez a peregrinação à cidade sagrada de Meca, uma obrigação ritual que os muçulmanos, com uma corte de cerca de 60 mil pessoas vestidas com todo luxo, além de animais e ouro. Musa foi responsável por ampliar o Império de Mali e construir edifícios, além de grandes mesquitas, universidades e bibliotecas, e também apoiou artistas e intelectuais. O Império começou a ruir no século XV, com as rebeliões internas e as invasões dos povos de fora. Bom, hoje, no caso, essa cidade aqui, ela é sagrada, tá? Ela é sagrada para os muçulmanos e fica localizada na Arábia Saudita nos dias atuais. Então, assim, de acordo com o que foi falado aqui sobre os povos, sobre a chegada desses povos africanos nas Américas, sobre os reinos que já existiam, mesmo com a chegada dos europeus, com esses tráficos todos que ocorriam, o reino de Urubá, o reino de Congo e também o Império de Mali, assim, são histórias muito importantes que ocorreram em séculos passados. Então, assim, hoje, quando a gente fala dessa questão de tráfico de escravos, assim, na época foi uma coisa assim muito chocante, continua sendo até hoje, porque muitas pessoas foram o quê? Sacrificadas, maltratadas, Elas eram arrancadas de seus locais, elas não tinham, elas não poderiam nem dizer que não queriam, elas eram obrigadas, elas eram forçadas, arrancadas mesmo, para poder trabalhar, em outros locais. Então, assim, foram situações, foram momentos que o nosso Brasil passou, e também outros países, muito tristes, mas que precisamos saber desses fatos. Por isso que é importante a gente estudar história, para saber do que aconteceu, do que ocorreu, em tempos passados, coisas que na época nós não estávamos aqui ainda para ver, mas ainda bem que temos a história para contar aí, tá? Bom, e aí temos um exercício na página 65, de acordo com esse assunto aqui falado. Sendo que a pergunta do número 2, em sua opinião, por que é importante estudar a história da África? Então, assim, por isso eu não li o texto do qual a Mônica citou lá atrás, porque eu quero que vocês leiam, tá? Para poder estar respondendo essa questão aqui, tá? Tem a questão 3 também, que é tranquilo. A 4 também, e assim como a pesquisa que vocês precisam fazer no caderno de vocês. Vocês podem estar colocando a resposta no caderno de vocês. Quem achar que pode estar colocando no próprio livro, na partezinha de baixo, tudo bem também, tá? Então, assim, leiam com bastante atenção, qualquer dúvida, chamem a tia Aline no grupo, tá legal? Pra gente poder estar tirando essas dúvidas aí. E um beijo, até a próxima aula.